voltamos e desejo agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E voltamos com este papo bem interessante aqui com o nosso convidado. Clóvis, bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Bem, fica aqui uma pergunta, de gancho do bloco anterior. Dentro das declarações feitas por esses ex-militares, quais as mais importantes? Olha, especificamente, indiretamente dos militares, eu coloco a do primeiro-ministro russo, quando ele disse que está empenhado com o seu país em criar, ou melhor, já criou, esse escudo anti-ataques extraterrestres. Certo. Porque isso, ele já tem uma experiência muito grande, os russos, com o caso de Tunguska, né? Onde um objeto notoriamente extraterrestre atingiu aquele país, causando uma devastação grande. E esse recente meteoro que também atingiu aí aquele país, né? Perfeito. As demais, do político canadense e do americano, são já corriqueiros. Para nós aqui no Brasil, dizer que há uma relação, que o governo trabalha com extraterrestres, isso é normal para nós, porque nós já sabemos disso há bastante tempo. É lógico que não é algo que pode vir a público assim de uma maneira tão aberta, tão né? aberta assim, porque nós temos um problema de cultura muito grande. Como eu disse no bloco anterior, se a gente entrar nesse assunto aqui no Brasil, nós temos um problema religioso muito grande. Nós temos mais de 1000 seitas e religiões aqui no país. Cada uma delas tem uma visão, tem um conceito. E lá fora, o pessoal tem uma consciência, não melhor, né, mas um pouquinho mais aberta. E esse tema é melhor aceito, não é tão assim... porque nós somos latinos, a América Latina ela tem uma história religiosa bastante arraigada, né? É verdade, mas nós vemos muito Peru, México, uma incidência muito grande lá também de OVNIs. E lá é muito aberto, eles mostram o tempo todo, não é? Pois é, agora a condução deles é estritamente religiosa, eles já consideram como a aproximação e a relação com deuses. Os seres já disseram que eles não são deuses, eles são apenas agentes universais como nós, são seres que têm as suas falhas, têm os seus erros, os seus acertos, suas capacidades, são guiados por um líder universal, etc., mas não são eles os deuses, né? Agora, essa questão militar é que eu gostaria de enfatizar muito, porque, com a sua permissão, Kátia, claro, porque os nossos militares brasileiros, por exemplo, o nosso exército brasileiro, eu gosto de considerar e chamá-los como o nosso querido exército brasileiro. Por que querido? Porque esta força terrestre, ela é feita para a nação, nunca para o governo, para a nação. E a nação sou eu, é você, somos todos nós. E eles se preocupam com tudo que tem a ver com a nossa vida, com o benefício da nossa vida. São homens que deram a vida, desde que entraram na academia, os homens de carreira militar, até o caixão dedicada à sociedade, à humanidade. Salvaguarda mesmo, né? E eles, uma proteção. exatamente. E o militar ele tem o princípio básico de dar realmente a vida em prol da humanidade. Nós temos aí, nós estamos agora com 3 locais fora do país que nossa força está comandando. Líbano, África e Haiti. Os militares que vivenciam lá dão o exemplo para todo o globo. E tendo isso como palco, eu entro na questão extraterrestre dizendo o seguinte, repetindo, né, os militares eles querem fazer essa aproximação, eles querem nos ter juntos nas pesquisas, como nós inclusive tínhamos na década de 70 com o comandante Zani lá no 4º Comar,
através do CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Ali funcionava muito bem porque a relação entre o militar e o civil era eximiamente técnica e funcional. Ninguém naquela época usava essa relação para se promover politicamente, para vender o que quer que seja, para fazer mídia, etc. É diferente hoje. A relação entre os pesquisadores da época e os militares era estritamente científico. Sim. E hoje, se esses militares que nos defendem, que cuidam dessa temática para nós, sim, eles notarem que não existe esse interesse, eles vão e querem abrir essas informações e esses documentos. Eu repito, nós precisamos apenas nos organizar de uma maneira pacífica, estudiosa, científica, para tê-los ao nosso lado. Por quê? Faço minhas palavras dos comandantes, principalmente da região aqui de São Paulo. Os quartéis, fundamentalmente, do Exército Brasileiro estão abertos para nós. A Brigada Antiaérea do nosso litoral, sim, que é muito importante para a ufologia, a Brigada Antiaérea, porque é a única defesa nossa contra possíveis ataques nefastos de seres extraterrestres, como o primeiro-ministro russo já afirmou, Medvedev. E a nossa Força Aérea, mais especificamente, a nossa Brigada de Artilharia Antiaérea, o Comando Geral do Exército de São Paulo, de qualquer parte do país, está de portas abertas. Aos ufólogos e pesquisadores sérios. Sim, ordeiros. Se o Exército jamais vai ajudar um ufólogo a subir no palco e se promover isso. O Exército jamais vai ajudar ninguém a vender livro. O Exército jamais vai colocar o foco em alguém. O Exército vai apoiar a sociedade brasileira e os interesses dela, certo, não de uma única pessoa. Então, se isso não for colocado à frente, se não tiver essa consciência, as Forças Armadas e o Exército Brasileiro vão estar, sim, fora disso. O que aconteceu em Brasília, nessa aproximação das Forças Armadas com os grupos que pediram a abertura dos arquivos, isso não ficou mais aprofundado porque não ficou evidente essa questão de, como posso dizer, de desprendimento, de que aquela ação está sendo feita para o benefício da sociedade, sem o proveito comercial. Eu acabei de dizer para você que o Exército Brasileiro não vai ajudar ninguém a vender livro nenhum. É verdade. O Exército Brasileiro vai ajudar a sociedade, como é o seu dever. E repito, os quartéis estão de portas abertas. Nós temos a proteção e estamos aqui, inclusive, tendo essa relação maravilhosa por causa do apoio deles. Quais as bases principais aqui no Brasil, militares, que cuidam somente dessa questão? O Centro de Telemática do Exército, nós temos aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente aqui na região de São José dos Campos, que nós estamos, vai haver um desenvolvimento do centro tecnológico lá, ampliação, quer dizer, é um dos. Agora, só que isso é para futuro. Agora, o que existe mesmo fortemente, essa base que pode tratar, apesar que se eu disser o local onde se lida com isso, amanhã vai ter pelo menos uma fila de 1 milhão de interessados lá naquele... Mas existe. Eu prefiro não divulgar, citá-las, né? Para não causar um problema. Já imaginou? Eu estou aqui curiosa, né? Mas enfim... Eu posso dizer que é no Rio de Janeiro, mas se disser exatamente qual é a unidade militar, com certeza amanhã já vai ter aí uma fila de ufólogos na porta dizendo, poxa, abre aí para a gente o arquivo e aí a gente vai ter comprado um problema grave. Clóvis, nos governos hoje, você acredita que existam extraterrestres como seguranças dos grandes governantes? Sem dúvida alguma. Principalmente na relação que houve em 1951-52 com os Estados Unidos. Assim como também com a Rússia e outros países grandes como a China e a Índia. E graças a Deus com o nosso também. Certo. O nosso também é uma questão estratégica a gente
não citar onde estão essas bases extraterrestres que se relacionam conosco, com os brasileiros em si, mas eu digo com bastante propriedade que, graças a Deus, essas bases são muito poderosas e nos auxiliam, veja, nos auxiliam, não é que nós sejamos fortes, mas nos auxiliam a nos relacionar com outras nefastas que estão aqui no globo e que têm muito interesse em dominar aqui o nosso país para deter esses recursos que nós temos. Você sabia que o Brasil detém a única fonte recursal de sobrevivência humana no planeta? Pois é. Quem dominar o Brasil... domina o praticamente mundo. tudo. E nós temos a raça mais forte aqui nos apoiando. Então, são bases militares que poderão ser Que íntegras, exatamente. aquáticas. Todos, porque nós temos as três forças. A Marinha, lógico, vai se relacionar com esse tipo com os OSNIs e com os intramarinhos. O Exército Brasileiro com os intraterrenos e a Força Aérea, obviamente, com os de fora. Em outra órbita também? Também. Bem, seus contatos, porque nós não temos mais tempo. Por favor, seu site. O nosso site é o ufogenesis.com.br. Foi muito bom o papo, viu, Clóvis? Mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.